Olá, meu nome é Amanda Padilha Pieta, eu sou doutoranda do Programa Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, localizada no Paraná, um estado da região sul do Brasil. Atualmente, então, desenvolvo pesquisa no campo interdisciplinar, venho da área do jornalismo na graduação, da letras no mestrado, e agora desenvolvo pesquisa sob orientação da professora Luciana Klanovics, que é da área de História. A minha proposta, então, do doutorado como um todo, é fazer um diagnóstico dos crimes de perseguição que acontecem no Brasil, a partir de uma perspectiva de gênero, observando, então, quais os efeitos nas vidas das vítimas e de que forma esse tipo de violência opera, e de que forma que ela acontece. E para esse evento, eu trago um recorte dessa pesquisa mais quantitativo, no qual eu dei o título de Cercando Mulheres, a perseguição como mecanismo de opressão patriarcal. E aí, dentro disso, então, contextualizando o crime de perseguição, ele passa a fazer parte, então, da legislação brasileira somente em 2021. Antes, a perseguição era considerada apenas uma contravenção penal, uma pena branda para quem cometesse esse crime. E aí agora, então, a partir de crime institucionalizado como crime, traz um respaldo um pouco maior para as vítimas desse crime que tem se mostrado bastante recorrente no solo brasileiro. Desde que foi, então, criminalizado, em 1º de abril de 2021, passa a ser crime, então, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Essa é a descrição da perseguição. E aí, a partir disso, alguns relatórios têm nos demonstrado que tem sido bastante pessoas que têm procurado as delegacias de polícia para denunciar. Só entre os meses de abril e dezembro de 2021, foram mais de 27 mil vítimas registrando casos de perseguição em todo o solo brasileiro. E isso equivale a 4 casos a cada hora no Brasil. E aí, dentro disso, tem-se percebido que a maioria das vítimas são mulheres. E aí, dentro desse trabalho, então, eu trago uma análise específica do estado onde eu resido, que é o estado do Paraná, observando dados solicitados por mim a 2 instituições, uma de segurança e uma de justiça, do estado do Paraná, a partir dessas relações, observando as relações de gênero entre vítimas, autores, e também interseccionalidades, como a raça, a idade, a localidade, entendendo que esses marcadores sociais também são importantes para entender como que uma violência opera, né, por ser uma prática social que pode ter os mais diversos formatos, suas mais diversas motivações. E aí, dentro do meu trabalho, né, eu faço análises com o arcabouço teórico dos estudos de gênero, entendendo principalmente as relações de gênero como relações de poder que criam hierarquia entre mulheres, homens e outras possíveis identidades de gênero na sociedade. Isso é discutido a partir de autores como John Scott, Michel Foucault, Michelle Perrot, e aí algumas brasileiras, a Eliette Safiotti, a Lourdes Maria Bandeira e Carla Acotirene. E aí, então, eu trago para vocês em formato de tabelas que me foram fornecidas pelas instituições de referência que me repassaram os dados. E aí, entre os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, nós temos que a as vítimas, em sua grande maioria, né, no período que me foi repassado nos primeiros 16 meses da lei em vigor, em sua grande maioria aí, na faixa dos 84, um pouco mais de 84%, são vítimas do sexo feminino, né, enquanto as vítimas homens ficam na faixa de 15,80% ali. E aí, isso se inverte, essa desproporção de gênero se inverte quando falamos de autores. Por outro lado, então, os autores são majoritariamente do sexo masculino. A partir dessa perspectiva, então, a gente pode analisar, né, que quase se iguala a quantia de autores homens, chega ali na faixa dos 86%, um pouquinho mais, enquanto a taxa de vítimas mulheres é quase isso, né, 84%. Então, a gente percebe nitidamente relações de gênero entre
os autores e vítimas dessa violência. Essa faixa aí corresponde a praticamente 6.670 boletins de ocorrência registrados ao longo desse período, né? Esses números equivalem a esse período aí de 16 meses. E aí, dentro disso, a gente tem também outras interseccionalidades que eu solicitei e me foram repassadas por essas instituições, no caso de segurança pública, que entre esses boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia, a maioria das pessoas são descritas aqui no Paraná como brancas. Nesse caso, vítimas, e aí, a partir dessa tabela, também os autores também são, em sua maior parte dos casos, brancos, e em segundo lugar, pardos, depois pretos, e em alguns casos, amarelos, e em alguns casos não são informados. O que que isso quer dizer, né? É algo que destoa o Paraná, ele acaba destoando um pouco do resto do país, que ele mais dois estados do Sul e o estado de São Paulo, na região Sudeste, são os únicos em que a predominância de pessoas brancas, que há predominância em relação aos pretos e pardos. Em todos os outros estados do Brasil, é o contrário, né? Os pardos e pretos, eles são mais de 50%, e só aqui nesses estados mais do Sul é que isso acontece. Esse tipo de cenário é um pouco específico em se tratando de Brasil, né? E aí, entre as vítimas e autores, também foi analisado a questão da idade, né? E percebe-se que a maioria dos envolvidos, tanto vítimas quanto autores, são pessoas jovens. Destaco aqui, ali as últimas três linhas, em que a gente pode observar, então, que a maioria das vítimas estão entre 18 e 19 anos, representando 29,85% do total nessa faixa etária, e que a maioria dos autores, eles estão entre 30 e 39 anos, representando 31,71% do total. Então, um pouquinho mais velhos do que as vítimas, mas ainda muito jovens, né? Nessas relações de jovialidade que acontece a perseguição, mas que não deixa de acontecer em todas as outras idades, assim, tem pessoas de 0 a 90 anos, então ele acontece em todas as idades, sim. E aí, outro dado que é bastante importante, que me foi repassado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, é que um dos agravantes que mais acontece, o agravante que mais acontece, na verdade, é o de violência doméstica. Quando a pessoa vai lá para registrar que sofreu perseguição, as autoridades policiais acabam também registrando violência doméstica, por entenderem que assim se enquadra. Isso significa que são mulheres, porque a violência doméstica ela vem de uma lei que é a Lei Maria da Penha, que protege e previne a violência contra a mulher, mas que também traz uma questão importante de que isso significa que esses autores da violência são conhecidos da vítima, porque a Lei Maria da Penha, ela está dentro dessa esfera, né, das redes de relações da mulher, quando ela sofre violência a partir de um conhecido, seja ele marido, um ex-companheiro, seja o pai, seja qualquer outra pessoa, até mesmo uma mulher da própria família, das amizades que ela tem, quando a violência é cometida a partir das suas redes de relações. Isso significa que os perseguidores são, em maior parte, conhecidos das vítimas, né? Aí tem outras categorizações nessa tabela, né, como outros que seria necessário investigar, melhor que outros crimes, que outras possíveis motivações está trazendo de agravante, né, para o crime de perseguição. E um dado importante, que é a questão da transfobia, que não é trazido nos boletins de ocorrência quando se assinala o sexo, só é possível assinalar masculino e feminino, mas aqui esse dado traz que a transfobia está fazendo vítimas de perseguição também. E aí, em relação aos ambientes em que esse crime acontece no Brasil, em sua maior parte dos casos, vemos aqui que é na própria residência, ou seja, essas pessoas estão sendo impedidas de sair da própria casa ou entrar na própria casa, que estão sofrendo uma sondagem, né, muitas vezes dentro da própria casa, quando são familiares que moram com a vítima, ela pode ser perseguida entre os cômodos da própria casa, e o que é um dado bastante alarmante, né, que diz respeito à questão do espaço privado, do espaço público, que vem em segundo lugar como o lugar onde mais acontece esses crimes, né, em que pode ser entre deslocamentos da vítima, no trabalho, durante o lazer,
Mas o que importa é que esses dois são os principais locais onde a violência acontece, né? E aí, tem-se, então, dados do Ministério Público, que aí é quando, então, esse caso de perseguição já passou da esfera policial e está em investigação nas esferas jurídicas, né? Entre os 121 processos que seguiram para a investigação, né, para inquéritos policiais, onde há os primeiros recolhimento de provas e de depoimentos, entre esses casos, tem-se que a desproporção de gênero é ainda maior, sendo 93,39% do sexo feminino, e o indiciado, né, que já foi avisado do crime que ele cometeu, em sua maioria também homens, 91,74%, o que torna essa desproporção de gênero, essas relações de hierarquia em que o gênero promove em casos de violência, em sua versão mais gritante possível, é possível, então, perceber ainda mais as diferenças entre o crime de perseguição. E aí, então, o Ministério Público traz que dentro desses crimes que estão sendo investigados, ali na última linha da coluna, vemos que a violência doméstica contra a mulher aparece novamente, né? E aparece em 88 de 121 casos, né? Numa porcentagem aí ainda maior quando os casos são investigados. Percebemos que o autor é conhecido da vítima e que está fazendo essa violência simplesmente pelo fato da vítima ser mulher, né? É isso que prevê a questão da violência doméstica contra a mulher. E aí, em relação aos procedimentos que seguiram para a esfera jurídica, 21 desses foram arquivados junto ao judiciário, muitas vezes por não haver provas suficientes, por se entender que é um caso que não vai infringir muita pena. E aí, 27 deles foram denunciados, seguiram, então, da polícia agora para o judiciário, de fato, para as tratativas judiciais. E aí, um deles foi encaminhado ao juizado especial criminal. E aí, vários outros, são mais de 70 casos em que a gente não tem absolutamente informação do que está acontecendo, né? Eles podem estar bem no início do processo investigatório, ainda na polícia, e por isso não se tem dado sobre muitos dos casos, o que prova que é muito difícil, muito raro, muito demorado esse tipo de procedimento na esfera jurídica quando se vai julgar um crime de perseguição. Bom, seriam os dados quantitativos. Eu gostaria aqui de destacar, então, que a perseguição, demonstrando para vocês, a partir de dados quantitativos, esse é um primeiro olhar sobre o crime, um olhar ainda quantitativo e preliminar. Eu, enquanto doutoranda, eu pretendo fazer uma parte qualitativa desses dados, dessas informações sobre perseguição, trazendo depoimentos de vítimas que possam, então, me ajudar a diagnosticar este crime a partir do entendimento de como que essa violência opera e quais os efeitos nas vidas dessas vítimas. E, bom, para esse trabalho, então, o que fica é a reflexão de que cada vez mais as mulheres, sim, estão denunciando as violências sofridas por entenderem que não querem e não devem ficar em lugares de submissão e em lugares de submissão que muitas vezes se transformam em violência física, moral, psicológica e às vezes até mesmo fatal, como no caso do feminicídio, mas que, né, a gente percebe que isso está acontecendo a passos muito lentos, porque os autores da violência acabam muitas vezes não sendo punidos nesse processo, né? Então, é preciso mais seriedade das instituições de segurança pública, de justiça, é preciso que se trabalhe em rede, também entre a sociedade, profissionais de saúde, de assistência social, para que crimes como o de perseguição e outros que envolvem violência de gênero sejam erradicados no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigada.